E o Senhor me trouxe aqui para São Paulo, aleluia, e aqui eu vim para cá trabalhar. E a gente não conhece, ninguém já vai trabalhar em casa de família. E aqui, aleluia, glória a Deus, estou trabalhando, né, aqui em São Paulo, aleluia, glória a Jesus. Não conhecia Deus, não buscava a Deus, porque ninguém nunca falou de mim, de Jesus. Aleluia, glória a Deus, só uma vez, né? Aleluia, glória a Jesus, uma professora, aleluia, ali do norte, dando aula, e ali a criança, o filho dela deu aleluia, e ninguém sabia o que era aleluia. Para nós que sabem a do norte ali, o aleluia, né? Aquela ostra ali, né? Que é ali em mês de abril, né? Se eu não me engano, que eu nem lembro mais disso, né? Que eles vão lá, eles têm que achar. Ele disse que se eles não achar, né? Eles ali o povo morre, né? É tipo assim, se eles não achar, o povo morre. Tem que achar aquela ostra ali, que é o símbolo de aleluia. E ali a criança, né? Deu ali um aleluia. E quando aquela criança deu um aleluia ali, né? Todo mundo ali da sala, os alunos riram. Por que os alunos riram? Porque não estavam entendendo, né? Ignoraram ali porque aquela criança estava dando aleluia ali. E riram. Enfim, e passou, ficou, vim para São Paulo e ficou por isso mesmo. E eu não sabia porque era aleluia, mas ele estava dando aleluia porque ele estava glorificando ao Senhor. Porque a mãe dele era da congregação, mas desde que mesmo assim ela nunca chegou para nós e falou de Jesus. A gente não conhecia, né? Ela não falou de Jesus para a gente. Enfim, aí eu vim aqui para São Paulo, foi passando o tempo, aleluia, glória a Deus. E ali, aleluia, uma certa vez na minha vida, glória a Jesus, o Senhor permitiu eu passar por uma situação. E essa situação o Senhor permitiu eu passar, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Não sabe que eu tenho uma filha, e a minha filha mais velha, aleluia, glória a Deus, foi através dela que eu vim para o Evangelho, foi através dela que eu conheci Jesus, glória a Deus, e ali, aleluia, eu passei um processo muito difícil, no começo ali, aleluia, glória a Deus, né, quando eu tive ali a minha filha, e foi uma situação que eu passei, que eu não desejaria para ninguém. E eu falava, Senhor, eu subi em cima de uma laje, eu olhava para o céu, eu não conhecia Jesus, ninguém falava de Jesus para mim. Eu olhava para o céu e eu falava, Deus, se tu estás aí, se tu existes, aleluia, glória a Deus, né? Aleluia, me socorre. Eu falava nas palavras que eu, aleluia, sabia falar, porque até eu não conhecia Jesus. Eu morava na casa de cima, na casa de baixo, morava uma irmã, que era evangélica, aleluia. Mas ela não falava de Jesus, glória a Deus, para mim, não falava nem para mim, nem para minha irmã. E ali eu morava com a minha irmã. E uma certa vez, aleluia, glória a Deus, eu comecei a me sentir mal, viu? Eu quero dizer já para você, macumba não pega, melhor você achar que não pega, porque eu sempre gosto de dizer isso. Porque se você achar que pega, aleluia, você está dando mais chance para ele, viu? Mas que pega, viu? Somente aquele que não tem Jesus, aleluia, glória a Deus. E ali eu estava numa situação que só Deus na minha vida, e aqui é onde nesse versículo eleva os meus olhos para um monte de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, o teu socorro vem do Senhor. A situação na nossa vida é que o nosso socorro só vem do Senhor. Eu posso correr para um lado, eu posso correr para outro, mas aleluia, só Deus, que pode me socorrer. E ali, aleluia, glória a Deus, cheguei a uma certa situação que eu, aleluia, comecei daquela crise de angústia, aquela opressão dentro de mim, porque é assim que Satanás ele começa a trabalhar. E aquela crise de nervoso, lavaço, de camarada, e eu não entendia o porquê eu me encontrava daquela forma, andar a sua de canarábia, aquela crise de nervoso, aquela vontade de chorar, aquela vontade, aleluia, de me matar, de tirar minha própria vida. Lá sua de reza, assim que Satanás ele começa a trabalhar na vida do homem, na vida da mulher, daquele que não tem
para mim atravessar, aleluia, a avenida, vi uma voz e falava comigo. Eu ouvia bem claro, mas ouvia a voz de Deus e eu ouvia a voz do diabo. Eu sempre digo e volto sempre a dizer: quem me evangelizou primeiramente foi o Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Ele é o meu socorro, ele é o meu socorro. E ali, aleluia, glória a Deus, quando eu ia para atravessar, o diabo vinha falava no meu ouvido esquerdo: joga debaixo dos carros. Não tem mais jeito a sua vida, está tudo perdido. Você sabe, olha a situação. Eu começava a falar, e eu ouvia bem claro essas vozes. E aquela voz ia me dando, subindo, aquela angústia, aquela tristeza. E vinha no meu pensamento para dizer: é verdade. E quando os carros começavam a passar, um carro para lá e outro para cá, me dava aquela vontade. E ali quando eu ia, chegava um certo momento, o diabo já estava querendo me colocar certeza. Quando eu colocava o pé para me jogar no meio da avenida Andaracélia, vinha o Espírito Santo, meu Deus, é testemunha, e ele falava comigo, aleluia, glória a Deus, dessa forma, porque o Senhor ele sabe falar, né, com as pessoas que não conhecem ainda. O Senhor falava assim: não faça isso. Você tem uma filha. Ele falava bem assim comigo, eu nunca esqueço nem quero esquecer. Aleluia. Se você fizer isso, quem que vai cuidar dela? Aleluia. E aquela voz parava, fazia eu parar, fazia eu recuar. Mas o diabo ele insistiu novamente. O diabo ele continuava insistindo: não, está tudo perdido na sua vida, não tem mais jeito. Joga debaixo do carro, te mata. E ali, aleluia, glória a Deus, ele continuava me posicionando ali, quer que eu viesse me jogar ali na avenida. E quando eu ia, o Senhor vinha de novo, aquela voz suave: não faça isso. Você tem uma filha. Se você fizer isso, quem vai cuidar dela? Irmão, veja o amor de Deus por nós. Aleluia. Só não reconhece o amor de Deus quem não quer. Aleluia, glória a Deus. E ali eu parava, eu olhava para um lado, eu olhava para outro, eu dizia: mas não tem ninguém aqui, só está eu. Aleluia, glória a Deus. Mas aí quando essa voz falava do lado do meu ouvido, aleluia, direito: não faça isso, era uma voz suave. E a voz que falava para mim: que nada, não tem mais jeito não, joga debaixo do carro, te mata. Era uma voz grossa, era uma voz suja, uma voz irritante, que aquela voz dava ódio, mas o Senhor continuava falando comigo: não faça isso. Aleluia. Eu não sabia, irmãos, aleluia, aleluia, Jesus, glória a Deus, discernir que voz era essas, qual era a voz do inimigo e qual era a voz do Senhor, do Espírito Santo. Mas uma coisa, aleluia, quando aquela voz falava: não faça isso, você tem uma filha, se você destruir a sua vida, quem vai cuidar dela? Era uma voz suave. E ali eu parava e pensava, eu falava: é verdade, se eu morrer, quem vai cuidar da minha filha? E aquilo fazia eu recuar, enfim. E ali eu ia trabalhar, muitas das vezes pegava a condução errada, descia em lugares errados, a cabeça toda turbada, né? Aquela coisa muito ruim na mente, a mente pesada, aquela angústia, aquela opressão, aleluia, que eu não desejo para ninguém o que eu passei, aleluia. E ali uma certa vez, aleluia, glória a Jesus, aquela irmã, aleluia, Jesus, glória a Deus, que eu já morava com ela, aleluia, Jesus, eu disse para ela, eu chamei ela e falei para ela, falei: Maria, eu estou passando por umas coisas esquisitas na minha vida. Ela servia a Deus, né? Mas ela não falava de Jesus. Ela não falava de Jesus para mim. Eu lá junto com ela, mas ela não falava de Jesus para mim. Ela ia na igreja, mas não falava de Jesus, né? Eu não entendia. Glória a Jesus. E aí eu falei para ela, eu estou sentindo umas coisas estranhas. Estou sentindo uma vontade de me matar, aquele desespero dentro de mim, aquela tristeza. E ali ela disse assim para mim: vamos no culto. E ali eu olhei para ela e disse assim: esse culto é de quê? Ela falou: é o culto dos crentes, da igreja, né? Os irmãos oram, é um lar que
os irmãos têm culto lá toda quinta-feira, e os irmãos se reúnem para orar. E aí eu olhei para ela e eu disse assim, amém. Se o Deus dos crentes existe, então eles vão ter uma solução da minha vida, né? E ali, aleluia, eu fui trabalhar e falei para ela, eu vou trabalhar, vou pedir pro meu patrão, ali sair mais cedo, e ali a gente vai ter esse culto, que eu nunca tinha ido, nunca tinha entrado num lar, numa igreja de crente, nunca tinha entrado. E ali, aleluia, glória a Deus, ela falou assim para mim, tá bom. E ali combinamos horários, fui para trabalhar, quando eu cheguei ali falei para o meu patrão, posso sair da hora? Ele falou assim, pode. Aleluia, ele deu meu horário, eu me arrumei, fui, encontrei com ela nesse encontrar e fomos para aquele culto. Só que ela não falava nada para mim, né? O que estava acontecendo comigo, quando eu falei para ela, ela me chamou para ir nesse culto, né? E ali eu fui com ela. Foi quando eu falei para ela, tá bom, se o Deus do crente existe, então vai dar uma solução para a minha vida. E ali eu fui com ela, né, naquele culto. E quando eu cheguei na Rassuriana, em Canarabe, naquele culto, glória a Jesus, né? Estava todo mundo lá, né? E aleluia, quando, aleluia, Jesus, eu olhei, né? Ali para aquele culto, um monte de gente, era uma quinta-feira à tarde, né? E ainda pensei comigo assim, nossa, mãe, tem que trabalhar não, né? Uma quinta-feira, todo mundo aqui, né? Aleluia, mas eu também estava, né? Mas eu saí mais cedo. Aleluia, mas o inimigo, ele é astuto, né? O inimigo, muitas vezes, ele quer distorcer as coisas de Deus. Eu já estava toda endemoniada, né? Só que até ele estava de oculto, ele não tinha se manifestado. E ali cheguei, me sentei lá no meu cantinho lá longe, escondido de todo mundo, para ninguém ver. Mas Jesus ele vê, diante dos olhos de Deus nada se esconde, ninguém se esconde. E ali fiquei lá, aleluia, no meu canto, meio acimada, porque não conhecia ninguém ali, só a irmã que me levou, né? E fiquei ali, naquele culto, e ali, né, começou, né, o culto, né, lá no meu canto. E ali, aleluia, glória a Deus, de repente, veio um irmão, já no final do culto, esse irmão chegou assim para mim e disse assim, ninguém sabia, não tinha contado nada para ninguém. Ele chegou para mim, me chamou e disse assim, olha, tinha outro dia, eu lembro que tinha também um casal lá, que estava também com obra de macumbaria. E aquele casal, ele chamou aquele casal e me chamou, e disse, jovem, vem aqui. E eu fui. Aí ele falou assim, olha, fizeram obra de macumbaria para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Santo Deus. Aleluia. Aleluia. E ele disse assim, olha, eu vejo, viu? Aleluia, glória a Deus, que fizeram para você, viu, para destruir a sua vida. E ali, mesmo tempo que ele estava entregando para mim, ele estava me entregando também para um casal. E aquele casal começou a vomitar, e ele entregando para aquele casal, né? E ali, aleluia, glória a Deus, enquanto ele entregava para aquele casal, de repente eles vinham, se viravam para mim também, e entregavam para mim, e ficavam falando, você tem que buscar o Senhor, entregar a sua vida para Jesus. E ali, enfim, ele orou por mim, orou por aquele casal, e ali, né, deu direção ao culto, e depois terminou o culto, e aí a gente foi embora, né, fomos embora. Só que, durante aquela semana, ninguém fez uma pena, não aceitei Jesus, né? Durante aquela semana foi pior para mim, porque eu fui para aquele culto, o diabo não queria que eu fosse para o culto, porque ele não quer ver a igreja e você aqui na casa do Pai. O inimigo ele não quer, é por isso que ele luta, ele amarra, coloca versículo, impedimento, para nós não estar na presença do Senhor, porque ele sabe, só quando eu e você colocamos o pé dentro da casa do Pai, nós já somos mais do que vencedores. E ali passou, aleluia, aquela semana foi uma semana de mais tribulação, aleluia, glória a Deus. E ali a irmã disse para mim, vamos de novo. Eu falei para ela, vamos, eu gostei de eu ter usado o irmão ali para falar comigo, né? Aleluia, mas ele só revelou que estava na obra de macumba, mas ele não esclareceu as coisas, né? Enfim, e ali voltei naquela quinta-feira. Foi a segunda vez, né? Eu acho que vai lembrar depois. Aleluia, glória a Deus. E voltei naquela quinta-feira, foi a segunda quinta, né? Quando eu cheguei naquela quinta-feira ali, aí
Glória a Jesus. O Senhor continuou falando, trabalhando, usando o culto ali, foi coisa linda, e eu lá no meu cantinho. Se eu não estou enganado, igreja, foi o segundo dia que aconteceu. E ali quando eu cheguei, na segunda vez lá naquele culto, né, continuei me sentando lá no meu cantinho lá, igual você estava. De repente, né, os irmãos ali tendo oportunidade, louvando, né, e eu ali chorando, através de louvor, das palavras, quando Deus começou a quebrantar o meu coração, e eu comecei a chorar na presença do Senhor. Então Deus foi limpando, já foi trabalhando. E ali de repente, chegou a hora, aleluia, da palavra, né? E quando chegou a hora da palavra, a dona da casa ali tinha convidado uma missionária. Essa missionária, ela veio do Rio de Janeiro, né? Eu lembro até hoje, né? O pastor, o esposo dela bem baixinho, né? E a esposa dele, essa missionária, quando ela não era crente na igreja, ela chegou a trabalhar, até ela disse lá, se não me engano, um tal de uma novela de Escrava Isaura, né? Não sei se alguém lembra, né? Na época, né? Então ela chegou a fazer esse papel, né? Ela não era crente, ela falava que não estaria para os carnaval, ela era só o sangue, mas Deus libertou ela, viu? Só vamos entender, né? Quando Deus quer usar alguém, quando Deus quer falar com alguém, Deus usa de longe, Ele traz, Ele fala, né? Então, enfim, então ela foi convidada para pregar naquele culto, aleluia, era uma quinta-feira, ela veio, junto com o pastor, o esposo dela, e ali, quando, aleluia, a missionária passou a oportunidade para ela pregar, eu estava lá sentadinho no meu canto. Quando ela teve a oportunidade, ela já foi, aleluia, direcionada no meio ali da igreja, e já foi falando, dando um recado para a igreja. E eu nem imaginava que era a minha pessoa. Ela disse assim para a igreja, aqui tem uma jovem, que quando eu estava para sair de casa, o Senhor me mostrou essa jovem. E essa jovem está aqui. E eu nem imaginava que era ele. Aleluia. E quando ela disse isso, em seguida ela foi e me puxou pelo braço e me pôs lá no meio, ali do lado da sala. E ela olhou para mim e disse assim, tá tudo bem contigo? Quando ela disse isso, eu comecei a chorar, não sabia que eu estava chorando. Quanto mais eu chorava, mais vontade me dava. Eu chorava. E ali quando eu comecei a chorar, e aí ela começou a entregar um recado para a igreja. E ali disso ela falou assim, vamos orar por essa jovem. Quando ela colocou a mão para orar por mim, ali pela primeira vez eu fui para o chão. Ali eu caí, ela me deixou lá, estendida no chão, e foi passar o recado para a igreja. Que eu lembro, ela disse para a igreja, essa jovem, o Senhor me mostrou ela antes de eu sair do meu lar. E a jovem é essa aqui. E Deus manda dizer, aleluia, por isso que eu amo Jesus, viu? Por isso que eu amo Ele. Deus manda dizer para a igreja, para cada um dos irmãos, aleluia, Deus está colocando a responsabilidade dessa jovem nas mãos de vocês. E se ela morrer, o Senhor vai cobrar do sangue de um por um. Lembra, pastor? Foi assim? Santo Deus! O Senhor vai cobrar do sangue de um por um. Né? E ali ela continuou, né, conversando mais com a igreja, eu lá no chão. Até eu estava ouvindo, né, o que ela estava falando, eu estava só desmaiada, processo meu corpo ali pelos demônios. E aí depois ela, né, falou para a igreja, vamos orar por ela. Aí oraram por mim, e ali eu retornei, me levantaram, eu levantei. Aleluia, agora Deus, e terminou o culto, ela deu um recado para a igreja. Essa jovem, se ela morreu, vocês não são culpados, então está nas mãos de vocês. Então ela pôs a responsabilidade nas mãos da igreja. Enfim, terminou o culto, a gente foi para casa. E nesse dia eu aceitei Jesus, se eu não me engano, eu aceitei Jesus nesse dia. E aí, quando eu cheguei em casa, irmãos, eu já saí daquele culto meia bamba, meia zonza, né? Porque o diabo ele se esconde. O diabo, tudo que ele puder fazer para se esconder, ele se esconde. E ali quando eu saí daquele culto, eu saí meia zonza, né? Sem entender muito bem as coisas. E aquela irmã que estava comigo, ela foi segurar minha filha. Eu falei para ela, leva ela, porque eu não estou conseguindo, eu estou meia zonza. E aí ela levou
a minha filha, eu fui segurar no braço dela, porque se eu fosse só, talvez eu ia cair. E eu fui segurar no braço dela, e aí eu fui, cheguei em casa, chegamos em casa, em toda dificuldade, mas Deus permitiu chegar em casa. Aí quando eu cheguei em casa, eu fui trocar minha filha, quando eu levantei, troquei ela e levantei para pôr a fralda dela no banheiro. Quando eu levantei para pôr a fralda dela no banheiro, eu vi quando uma mão me puxou. Quando eu vi que aquela mão me puxou, que eu ia cair, eu fui direto no sofá. E ali também, com a sorte que o filho da irmã já tinha pegado a minha filha primeiro, ela tinha praticamente uns 9 meses, já tinha tirado ela ali do sofá. E ali eu fui cair direto no sofá. Quando eu caí no sofá, a irmã viu, então ela já sabia, já deduzia, né, que era já os demônios. E aí ela foi e me arrumou ali no sofá, arrumou meu corpo ali, era mais ou menos umas 7 da noite. E ali eu fiquei. E ali ela ligou pro meu sogro, que ainda não era sogro, não sabia se ia ser, né? E ali ligou pro meu sogro, que ele estava na igreja, né? Para que ele viesse, né? Para orar por mim. Só que ele estava em culto, ele não poderia sair, né? Do culto ali para vir. Então ele disse para ela: assim que eu terminar o culto, a gente vai aí. Fim. Eu fiquei lá, paralisada, não falava, não me movia, fiquei lá paralisada pelos demônios. E aí quando foi umas 10 e pouco, se eu não me engano nesse horário, meu sogro chegou. E eu estava lá, enquanto eu estava só, né, quietinha. Aí quando o meu sogro entrou, quando ele entrou, colocou o pé na porta para entrar, ali já não foi mais eu, já não foi mais, né, o meu corpo já foi o inimigo. Aí o inimigo já começou a se manifestar. Aí ele já começou ali, né, mostrar, como é que diz, as unhas dele, né? E ali meu sogro entrou, quando meu sogro entrou, que viu, Deus já mostrou para ele. Ele disse: já sei, é você, né? E ali eu lá, entrou meu sogro, entrou, né, meu esposo, entrou meus cunhados, ali para orar, e começaram a orar. Começaram a orar. E eu quero dizer para você que aí foi onde começou a batalha. Deus. E aí foi onde começou a batalha. E ali eles começaram a orar, e quanto mais eles oravam, mais o diabo se manifestava, mais o diabo não queria sair, era aquela luta, era aquela guerra, enfim. E ali eles oraram, o Senhor pela misericórdia acalmou ali a tempestade, porque eles precisavam também descansar, ir embora, né? O Senhor acalmou um pouquinho a tempestade, e ali eles foram embora, né? E depois que eles foram embora, né? E ali, o que aconteceu? Começaram, né, me levar para a igreja, para que eu pudesse ir para a igreja, né? Só que eu não poderia também ir sozinha. E ali alguém dizia: não, eu vou te levar, você não vai comigo para a igreja. Ali eu ia também com alguém me levando para ir para a igreja, porque eu não poderia sozinha. Só que a partir do momento que eu comecei para a igreja, aí foi que o negócio estreitou mais. Foi que ele começou a se manifestar mais na minha vida. E ali chegou um momento que eu não pude mais ir para a igreja, porque eu não podia mais andar. Enfim, os irmãos disseram: nós vamos começar uma campanha a favor dela. 7 dias. E ali chegou, os irmãos começaram a fazer essa campanha a meu favor, né? E ali entrar no propósito, começaram a orar, para que Deus viesse me libertar. Só que quanto mais eles oravam, mais o negócio ficava terrível. E os irmãos orando, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, e aí foi, o negócio vai estreitando, aleluia. E os irmãos, chegou um momento que os irmãos já estavam sem saber o que fazer. Aí os irmãos, aonde eu morava, né, onde eu estava, do lado tinha umas pessoas que mexiam com macumba. Aí o Senhor falou para alguém lá, né, naquela campanha, que eu não poderia ficar ali, eu tinha que ir para outro lugar, para ficar mais fácil de eu receber a libertação. Aí o que acontece? Me levaram, né, para outro lar. E esse lar que me levaram, né, lá continuou a campanha. Então, aleluia, começou a campanha de oração. Os irmãos colocaram, levaram meu nome para tudo quanto igreja dali da Zona Sul, né? Aleluia, para orar por mim. E ali Deus preparava as pessoas para estar ali naquela campanha, para orar pela minha pessoa, porque não era qualquer um.
Aqueles que fossem de qualquer jeito, Satanás envergonhava, porque o diabo envergonha. E ali os irmãos continuaram orando, buscando, clamando ao meu favor. E uma semana, mais uma semana, e nada, né? Aleluia, os irmãos não sabiam mais o que fazer, mas Jesus, que negócio é esse? Mas quanto mais nós oramos, mais está piorando a situação na vida dela. Mas eu estava ali, mas Deus também, aleluia, estava provando o meu vaso. Deus estava também trabalhando na minha vida. Aleluia, para que nós viemos, por isso que eu falo, irmãos, valorizar aquilo que Deus faz na nossa vida. Aleluia. Deus poderia ter me libertado no mesmo dia, poderia, mas Deus, tudo é no tempo dele, na vontade dele, no tempo dele. Santo e poderoso, aleluia. E ali, aleluia, glória a Deus, chegou uma certa vez, os irmãos orando, e nada. E os irmãos orando. Então ele propôs, para a meu favor. Chegou uma certa vez que meu irmão, ele, né, não era crente. E ali ele disse para as irmãs: nós temos que levar ela para o missionário, porque se levar ela lá para o missionário, ela vai ficar boa. Mas os irmãos ali, para não querer confusão, né, ali, porque como também ele não entendia, então tá bom, vamos levar ela. Aí me levaram, chegaram lá, né, quase porque é o que eu morri, né, porque Jesus ele faz como quer, da maneira que ele quer, né, irmão? Jesus é os pequenininhos para confundir os grandes, né? Muitas vezes já quer o grandão, é aquele lá. Não, Jesus faz como ele quer. Aleluia, glória a Deus. Né? E nós sabemos que esse missionário nem chegava nem perto dos demoniados, né? Mandei os obreiros lá para orar, né? E aí ele pensando que ele ia pôr a mão em mim para orar, me amarraram numa cadeira, né? Porque os demônios eram constantemente me sacudindo, me debatendo no meu corpo. Aí me colocaram lá numa cadeira, as obreiras de um lado, outra de outro. E ali, né, chegou uma hora que eu precisava ir no banheiro. E aí elas me levaram, segurando para ir no banheiro. Usei o banheiro, me trouxeram, sentaram lá de novo, e ficaram lá do meu lado. Daqui a pouco, né, o inimigo começou a me debater ali, né? E ali eu pensei, irmãos, que quase ali as obreiras, né, muitas vezes ali não perceber, ter sabedoria ali, né? Pegaram de uma maneira ali que eu acho que eu ia quebrando minha perna. Eu já ia lá com a perna quebrada para piorar a situação, né? Mas Jesus ele é misericordioso. Mas por causa, né, que meu irmão achava que lá eu ia sair liberto, os irmãos levaram. Mas Deus ele faz como quer. E ali terminou o culto, voltei. Quando eu cheguei em casa, aleluia, que me colocaram em casa, de repente começou a me pegar de novo, porque irmãos era constantemente, viu? Era constantemente. E ali os demônios começou novamente a me sacudir, começou a querer me jogar, me usar o meu corpo ali, me debater. E ali, aleluia, glória a Deus, eu ficava ali, né, em cima do sofá ali, o meu corpo ali paralisado, em cima do sofá, né? Quando os irmãos chegavam, muitas vezes eu estava até bem, assim durante o dia, mas quando os irmãos chegavam para orar, para começar a campanha, ali, aleluia, glória a Deus, eu já, aleluia, não estava mais de mim. Eu quero dizer uma coisa, irmãos, o Salmo 91 é uma oração muito poderosa. Por isso que eu gosto muito desse salmo, viu? Esse salmo ele foi orado, né? Então eu corri na campanha todinha para Deus me libertar. E o diabo ele não pode ver o Salmo 91. Então como eu não sabia ele, então os irmãos abriam a Bíblia, colocavam no meu colo, quando começava ali, chegava para começar a oração, para mim lendo. Então eu ia lendo, olhando, só que, aleluia, chegava um certo momento que eu já não conseguia ler mais. Então ali ele já me derrubava o meu corpo ali, os irmãos me arrumavam e eu ficava ali, né? Os irmãos louvando, os irmãos cultuando, e fazendo um culto ali pela direção da Espírito Santo de Deus, né? Enquanto isso o Senhor ia falando. Glória a Deus, irmãos. Enquanto isso o Senhor ia falando, né, ali, e eu lá, né, paralisada, das mãos de Satanás. Glória a Jesus. E ali chegava o momento que o Senhor, né, ele se manifestava e os irmãos vinham para expulsar. E quanto mais os irmãos expulsavam, mais furioso ele ficava. E ali terminava aquele culto, né? Deus me deixava ali, dava um balsa ali, Deus me deixava em paz naqueles momentos, pelo menos, e ali os irmãos iam para casa. No dia seguinte, os irmãos voltavam de novo, e ali começava de novo o processo. Aleluia, glória a Deus, de 7 dias, aleluia, glória a Deus, foi mais 7, e ali os irmãos orando. Chegou um dia que uma irmã, ela disse assim, que o Senhor não iria me libertar. E eu olhando ali
ali no meu pensamento, eu falei, meu Deus, né? Sou uma pessoa, né, que está na igreja, uma pessoa que é um vaso de Deus. Você não era um vaso, se ela olhasse você, não revelava oculto e profundo, o pecado não se escondia não. Mas devido já tanto tempo que estava passando para Deus me libertar, aleluia, mas Deus não tinha me libertado no segundo, nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, porque Deus estava provando o vaso, Deus estava provando também cada um que estava ali na raça. Glória a Deus. E ali chegou um momento que eu não estava aguentando mais, e eu disse, Deus, eu não estou aguentando mais. Foi aí onde eu disse para o Senhor, tinha pessoas, eu lembro até hoje, uma irmã, ela chegou e disse que eu estava com meninice, né? Eu olhei, eu falei, Jesus, a minha filha, eu não podia nem encostar nela, não foi um mês. A minha filha chegava, eu não podia, os outros tinham que estar pegando ela, levando ela para longe, porque eu não podia pegar ela por causa dos demônios, como ela era uma criança, né? E eu cheguei a pensar, eu falei, meu Deus, Senhor, eu estou brincando, eu estou com meninice, tem misericórdia. Parei de trabalhar, porque imaginei sem poder trabalhar o processo que eu estava passando. E aí o diabo ele se manifestava, ele falava, se ela for trabalhar, tem 15 degrau lá no serviço dela, eu vou jogar ela de cima para baixo e eu vou matar ela, porque o que fizeram foi para me matar, foi para me destruir. Esse foi o objetivo de Satanás, né? Mas Jesus, quando ele chega, ele nos dá vida e vida com abundância. Glória a Jesus. E ali chegou uma certa hora, aleluia, glória a Deus, que eu não estava mais aguentando. Se eu ia no banheiro para tomar um banho, para usar o banheiro, eu tinha que estar com uma guarda-costas do meu lado, porque, irmãos, eu estava assim de pé, daqui a pouco eu já me via no chão, porque essa é o que ele queria me matar, então não tinha tempo ruim, né? Qualquer lugarzinho ele queria me derrubar e queria me matar. Então se eu ia no banheiro, eu tinha que ir com alguém, se eu ia tomar um banho, alguém tinha que estar do meu lado, porque de uma hora para outra eu já me via no chão e alguém tinha que estar ali já atento para me segurar, para não deixar bater a cabeça. E aí ele falava tudo, se ela for trabalhar eu vou jogar ela da escada, a casa da casa trabalha tem uma escada, eu vou jogar ela de cima para baixo. E ali os irmãos orando, intercedendo a meu favor. E eu ali, né, chegou um momento que eu falei para o Senhor, mas o porquê Deus também ele queria ouvir de mim, né? Porque tem coisas que Deus ele quer ver da gente. Deus está trabalhando, tá? Deus está, aleluia, libertando na cama de chorevaço, tá? Aleluia, glória a Deus. Mas muitas das vezes ele não dá obra, ele não faz a obra mais rápido, porque muitas vezes nós impedimos o trabalhar de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia, durante aquele processo, aleluia, glória a Deus, que eu estava passando, aleluia, chegou um momento quando alguém disse para mim que eu estava com meninice, alguém disse que Deus não ia mais me libertar. Eu falava, pronto, eu pensava comigo, mas se Deus não me libertar, quem vai me libertar? E pensamento eu falava com Deus, viu, irmãos? Porque quando eu estava ali em cima do sofá, o diabo ele faz o que Deus quer, ele não faz nada que Deus não permite. O diabo ele paralisava o meu corpo, a minha mente estava livre, aberta para me ouvir os louvores, ouvir a palavra, ouvir Deus falar. Por quê? Se Deus tivesse fechado a minha mente, aleluia, talvez Deus tinha me libertado, outro dia eu não tinha me firmado, tinha voltado para o mundo e tinha descido da sepultura sem salvação. Então o Senhor disse, olha diabo, tu vai paralisar ela, mas a mente dela não, ela vai ficar com a mente livre, porque ela precisa ouvir a minha palavra, aleluia, ela precisa ouvir os meus louvores, o que eu vou falar. Glória a Deus. E ali eu ouvia tudo, ali o que Deus estava falando, eu ouvia os louvores. Tinha uma irmã que ela chorava de ver a minha situação, meu sofrimento, né? Aleluia, glória a Deus. E ali ela também ficava agoniada, porque ela dizia, Senhor, mas até quando, né? Até quando o Senhor vai deixar essa situação dessa forma? Glória a Deus. E aí chegou um momento, aleluia, que eu falei para o meu Senhor, eu falei, Deus, se tu existe, se tu verdadeiramente é o Deus dos crentes, que o Senhor me liberte na raça e decanará. Se o Senhor me libertar, eu quero ser fiel a ti, de corpo, alma e espírito. Na sua darabaçúria decanará, alabraçúria decanará. Foi o voto que eu fiz
mais aquele sofrimento que eu estava passando. Aleluia. Glória a Jesus, né? Porque essa obra de macumbaria que fizeram para mim, irmãos, já se ficaram um bode e uma criança. Fizeram sacrifício vivo. Então por isso que o diabo, ele não queria sair fácil. Não foi fácil para ele sair. Tinha que ter verdadeiramente uma renúncia. Se eu não tivesse renunciado, se eu não tivesse, aleluia, me colocado mesmo naquela braçura, na presença de Deus, aleluia, para que o Senhor viesse me libertar. Não que Deus não ia me libertar, Ele ia, porque Deus é Deus. Mas é que Deus também estava me provando. Deus também estava requerendo algo de mim. Aleluia. Só, irmãos, que quando eu falei isso para Deus, falei só eu e Deus. Ninguém ouviu. Eu ainda, o processo que eu tinha passado, que eu estava passando, tinha muitos lados da vida de Deus, mas devido, né, o que eu estava passando ali nos momentos, naqueles momentos ali, né, usando ali pelos demônios, então eu não estava com mente para prestar atenção. Se Deus usava alguém para falar alguma coisa, eu não prestava, né? A única coisa que eu via quando alguém falava assim pro outro, ó, fizeram essa macumba para ela, né? Alguém fez macumba nisso, revelaram, aí falava, né, um bode, uma criança, fizeram sacrifício, eu ouvia, né, alguém falando, né, que tinham feito essa obra de macumbaria para mim. Enfim, e uma certa vez, né, a minha irmã, de ver eu passando por tudo aquilo ali, a minha irmã, ela disse, né, que ia me tirar dali, ia me levar para um centro de macumba, porque se eu fosse para lá eu ia ficar bom, eu ia ficar boa. Mas eu sabia que se ela me levasse lá, os demônios, eu ia morrer, ia ser meu fim, via mais demônios sobre a minha vida. E ela falava assim para os irmãos, olhe, a gente vai pegar ela, a gente vai tirar ela daí, porque se ela ficar aí, ela vai morrer. Então ela ficava acusando os irmãos, se ela morrer, vocês vão ser o culpado. Então ela ficava fazendo ali aquela acusação para os irmãos. Só que os irmãos, né, se reuniram, os irmãos sábios, né, e aí ela vai voltar o dia, tal hora, nós vamos lá e nós vamos pegar ela. E ali os irmãos, eu só ouvi os irmãos falar. E ali os irmãos se reuniram, conversando com o outro, e disse, olha, ela disse que vai vir buscar ela. O que é que nós temos que fazer? Nós vamos orar, ela vai entrar. Nós vamos orar, nós não vamos encostar nela, nós não vamos pôr a mão nela, né? Ela vai, nós vamos só estar orando nessa hora. Eu creio que Deus não vai permitir ela levar ela daqui. E ali, quando ela tinha combinado o dia, a hora, né? Chegou a hora ali dos irmãos chegar para orar. E os irmãos já sabiam que ela disse que ela ia me buscar. Quando ela chegou, os irmãos falaram, ela chegou, alugou uma perua para me levar. Ela, meu irmão e meu cunhado. Eu estava lá porque eu ficava, irmão, paralisado. Eu ficava, né, o tempo todinho ali, paralisado, no sofá. Então ela veio. Quando ela entrou, ela disse, agora nós vamos levar ela. E os irmãos falaram, nós vamos orar. Quando eu ouvi os irmãos falando, nós vamos orar, naquele momento eu levei meu pensamento a Deus. Aleluia. E eu falei, aleluia, as lágrimas descendo, eu falei, Senhor, eu não quero ir. Porque se eu for, lá vai ser meu fim. E se tu é o Deus dos crentes, tu não vai permitir ela me levar. Me dê autoridade, porque eu estava toda paralisada, eu não podia me mover, eu não podia lutar com ela para dizer, você não vai me levar. E os irmãos também não podiam me segurar para dizer, você não vai levar ela. Então os irmãos disseram, nós vai orar, nós vai orar, e eu tenho certeza que Deus não vai deixar ela levar. E ali, quando os irmãos falaram isso, eu levei meu pensamento também a Deus, porque eu também não podia falar. Levei meu pensamento a Deus, e ali fiquei, orando, e ali eu falei para Deus, eu falei, Deus, eu não quero ir. O Senhor sabe que eu não quero ir. E ali falei com Deus, e falei, Senhor, me dê autoridade, eu não posso me mover, me dê autoridade, pensamento, eu não podia falar. Ele paralisava, não deixava também eu falar. E ali falei, Deus, me dê autoridade. E ali naquele momento ela entrou, e ela disse, nós vamos levar ela. Entrou toda, né, daquele jeito, usada pelo demônio mesmo. E quando ela entrou, eu estava lá no sofá. Entrou ela primeiro, depois entrou o meu irmão, depois entrou o meu cunhado. E ali ela foi, já foi pegando aqui pelo meu ombro. Quando ela foi pegando pelo meu ombro, aleluia, naquela hora eu vi quando veio o Senhor, aquela espada desceu. Quando aquela espada desceu, sobre mim, aleluia, Deus me deu força para me mover. Deus não permitiu eu me levantar, me sentar, mas Deus ali mesmo deitado, o Senhor me deu autoridade ali para me mover, para me debater com ela, para mim não ir. E ali eu me debati, aleluia, com ela, para ela não me levar.
levar. E ela tentando, e ali os irmãos orando, os irmãos não encostavam em mim, e ali ela ia debatendo com ela, e ela, vamos levar, e eu me debatendo. Chegou uma hora que ela disse, aleluia, glória a Deus, vamos ali fora. Ele foi lá fora com meu irmão, meu cunhado. Daqui a pouco, aleluia, os irmãos me levaram da sala pro quarto, e ali eu estava lá no quarto, e me colocaram lá na cama, deitada de lado, minha cabeça na beirada da cama, e aí ela voltou de novo, e aí ela falou, nós vamos levar ela assim, porque se ela ficar aqui ela vai morrer, você não se ocupar. E ali ela entrou. Quando ela entrou, ela foi e puxou o meu corpo. Quando ela puxou o meu corpo, irmãos, naquela hora, aleluia, eu fui com tudo, da forma que a minha cabeça ia se abrir no meio. E ali quando ela, aleluia, foi me puxando, chegou hora que Deus, que foi o inimigo, permitiu ela soltar, que era isso que ele queria fazer. E ali ela soltou. Irmãos, tinha uma irmã, ela estava assim no canto, um pouco longe. Quando ela soltou, Deus usou aquela irmã numa velocidade tão grande. Ela foi com o pé, aleluia, colocou o pé. Quando ela colocou o pé, minha cabeça caiu em cima do pé dela. E aí eu senti aquele pé daquela irmã como um travesseiro. Lava a sua ideia, aleluia, Jesus. Aleluia. E ali eles me arrumaram novamente na cama ali. E a minha irmã ali insistindo, mas nós vamos levar. E aí Deus foi trabalhando, enfim. Naquele dia ela foi embora, desistiu, sabia que não ia conseguir. E Deus não permitiu a laçúria de camarada. E ali ela foi embora, mas foi embora, aleluia, falando com os irmãos, minha irmã morreu, você não ser culpado. E ali, aleluia, os irmãos orando, os irmãos intercedendo pela minha vida. Laçúria de comandar, glória a Jesus. E ali chegou o momento, aleluia, glória a Deus, aleluia, que, aleluia, Jesus, eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, aleluia, eu não aguento mais essa situação. Senhor, tenha misericórdia da minha alma. E ali dobrei meu joelho e falei com Deus. Eu não sabia, eu não tenho ouvido ainda Deus usar ninguém para falar com outra pessoa. E ali eu orei, fiz minha oração e falei dessa forma, que se Ele me libertasse, eu ia ser uma crente fiel, de corpo, alma e espírito, e em verdade. E o Senhor, como Ele estava querendo ouvir isso de mim, porque eu não estava aguentando mais, a situação não estava fácil. E aí quando Deus ouviu isso de mim, o Senhor disse, agora sim, eu estava querendo ouvir só isso, aleluia de ti. E ali continuou o processo. Vinha pessoas, tudo quanto é lugar ali para orar por mim, para interceder por mim. Meu nome, como eu já disse, por tudo quanto é lugar das igrejas ali da Zona Sul. Aleluia. Ia pastores, não era muito vaso. Naquela época tinha muito vaso de Deus. Naquela época o povo era temente a Deus. Que eu falo, se fosse hoje, acho que eu tinha morrido. Mas naquela época o povo era temente, o povo orava, o povo tinha sede de Deus, o povo se colocava na presença de Deus, o povo estava ali sedente, aleluia, e Deus revelava, aleluia, Deus falava, era coisa linda, aleluia, glória a Deus, xalamaná. E ali eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu não aguento mais essa situação. Fiz essa oração com Deus. E ali chegou o dia, o 7º dia, né? Os irmãos chegaram ali fazer o culto. E foi um dia terrível, irmãos. O diabo se manifestou de uma tal maneira que ele quis mostrar para a igreja, mostrar para os irmãos, que ele não ia sair dali. Ele quis mostrar que ele estava forte, né? Mas forte é Deus, grande é Deus, né? Mas sabia ele que já estava no fim da derrota dele. Os irmãos oraram, expulsaram, e ali, enfim, terminou o culto. Os irmãos foram embora. Nós voltando aqui atrás, irmãos, uma certa vez, né? Eu estava dormindo, os irmãos, a dona da casa ali pensou que eu estava dormindo, né? Porque, como eu já disse, volto a dizer, né? Mesmo que à noite, irmãos, eu não dormia à noite tinha vigia, tinha que ficar do meu lado, vigiando, viu? Aí chegou uma certa noite que a irmã viu tudo quieto comigo, aí ela olhou para mim com o filho dela e disse pro filho dela, olha, ela está dormindo, vamos descansar um pouco. Eu já estava super cansado, irmãos. Foi luta naquele lá que eu passei, foi uma família que Deus me deu, viu? E ali ele disse, vamos, ela está dormindo. Só que nesse intervalo, irmãos,
Eu não estava dormindo. Nesse intervalo, o Senhor levou o meu espírito. Eu falo que foi até o inferno, ali um pouquinho no inferno, ali um pouquinho só, né? Nesse intervalo, né, o Senhor levou o meu espírito até um buraco. Nesse buraco tinha lá um tambor de sangue, bem grande, cheio. Aquele tambor estava cheio de sangue. E esse sangue estava fervendo. E ali, aleluia, tinha um demônio, né, grande, musculoso, com 2 chifres, bem musculoso, eu nunca esqueci dessa visão. E estava mexendo aquele sangue. E ali, aleluia, eu sabia que tinha alguém comigo, mas eu não sabia que alguém estava ali me guardando. E ali, quando eu olhava para aquele sangue, eu falava para aquela pessoa, eu creio que era o anjo do Senhor, falava, mas por que esse sangue? Por que ele está mexendo esse sangue? E ali o anjo falava para mim, aquela voz falava para mim assim, esse sangue é dos crentes, crente rebelde, crente que não obedece a minha palavra. Aleluia. E aí ele começou falando. E ali ele falou para mim, se você não obedecer, o seu sangue também vai vir para cá. E ali me deu aquele medo. E ali eu falei, Senhor, tenha misericórdia. E ali aquele anjo, aquela voz falou para mim, preste mais atenção. E ali eu fiquei prestando atenção, irmão, do nada, viu? Do nada, porque o inimigo ele trabalha assim, é do nada. Do nada, ele estralou o dedo assim, ó, no aparelho, ele estralou o dedo assim, eu lembro até hoje. E aí quando ele estralou o dedo, se abriu outro buraco e saiu um monte de demôniozinho. E volta criança, mais ou menos de 1 ano, tudo desse tamanhozinho. Da mesma forma que ele, tudo com 2 chifres, tudo musculosinho, bem miudinho, e aquele monte, mas chegaram tudo ali, agora naquele tambor. E ficaram ali, naquele desespero, querendo beber aquele sangue. E ali, aleluia, glória a Deus, eu fiquei observando, falei, meu Deus, mas como eles vão beber esse sangue quente? E ali o Senhor, aleluia, ele falava, aquela voz falava para mim, se tu não obedecer, o Pai, teu sangue vai vir para cá. E ali, irmãos, aleluia, me deu aquele pavor, de repente, né, o Senhor, quando já me tirou novamente, foi coisa rápida também, e me trouxe para o meu corpo. Quando se fala de arrebatamento, irmãos, você vê você mesmo, né? Você vê seu corpo lá, você vê as pessoas que estão, você vê tudo, isso é uma realidade, é verdade, né? E eu vi, aí quando a irmã disse, ela está dormindo, vamos descansar. E aí o filho dela falou, vamos, eu estava ouvindo tudo. Só que ao mesmo tempo meus filhos já estavam ali, né, no inferno ali, naquele momento ali. E de repente quando os demônios saíram, que ali um anjo falou comigo, se eu não obedecesse, né, meu sangue ia vir para lá e eles iam tomar meu sangue. Aí foi quando de repente o anjo me trouxe. Quando o anjo me trouxe, que eu voltei para o meu corpo, ali eu acordei. Então quando ela viu que eu acordei, comecei a me debater, ela voltou morrendo desesperada e sentou lá do meu lado, né? Porque ali ela achava que eu estava dormindo, não, eu estava tendo um pré-arrebatamento. Ali coisas de segundo, né? Que o Senhor me mostrou. Eu nunca esqueci e nem quero esquecer. E ali o Senhor falou para mim, né? Que se eu não servisse a Ele, né? Da forma que Ele queria, o adversário ia destruir a minha vida, ia tirar a minha vida. E ali, glória a Jesus, chegou os 28 dias. E aí naqueles 28 dias, eu tinha orado, lembra que eu falei que eu tinha orado a Deus, pedi para que Deus viesse me libertar, né? Que se Ele me libertasse, eu queria ser uma crente fiel, de corpo, alma e espírito em verdade. Só que voltando, quando eu fiz essa oração, eu achava que Deus não ia usar um vaso e falar comigo, todas aquelas palavras que eu falei na oração. Até aí eu não tinha entendimento que Deus ia usar alguém para falar comigo. Até aí eu não tinha entendimento, lá sui de Canarábia, como muito diz, Deus ia usar um comedor de feijão para falar com outro comedor de feijão. Aleluia, até aí eu não tinha esse entendimento. Aleluia, glória a Deus, chegou, aleluia, 28 dias. Aleluia, Jesus, para Deus, depois a palavra sua, que a pastor vai falar em umas paredes que eu não lembro. Amém, glória a Deus, mas não vou cuidar muito tempo da igreja. Aleluia. E ali, aleluia, glória a Deus, chegou o dia dos 28 dias. Foi 28 dias, é esperado. 28 dias dele nem aguentava mais. 28 dias, aleluia, que parece que, aleluia, que não tinha mais fim.
chegou esse dia. Quando chegou esse dia, aleluia, eu que não poderia olhar para o Salmo 90, e quando eu olhava ali eu já desmaiava. E ali os irmãos chegaram. Quando os irmãos chegaram, entraram, vamos orar, aleluia, e ali colocaram a Bíblia no meu colo. E ali eu comecei a olhar, ler a Bíblia. E comecei a ler o Salmo 91, aleluia, glória a Deus, lendo, enfim. Aleluia, chegou o momento que eu percebi que eu estava lendo o Salmo 91, aleluia, e li o Salmo 91 todinho. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, quando eu, aleluia, percebi, aleluia, glória a Deus, que eu estava conseguindo ler o Salmo 91, ali eu comecei a me alegrar, aleluia, glória a Deus, enfim, percebi que eu tinha lido o Salmo 91 todo, e aí eu percebi que eu estava bem, já pude ler o Salmo 91, então estou bem, estou liberto. E aí os irmãos começaram também a perceber. Quando os irmãos perceberam que eu estava, aleluia, lendo o Salmo 91 só, aleluia, conseguindo ler, sem desmaiar, sem passar mal, aleluia, glória a Deus, os irmãos começaram a glorificar. Os irmãos começaram a glorificar Deus, a exaltar Deus, e um foi glorificando, adorando a Deus e dizendo: ela está liberta, para a glória do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. E a igreja do Senhor, aleluia, chegou, aleluia, esse grande dia. E ali eu já tinha lido o Salmo 91 todo, já estava me sentindo mais diferente, já estava me sentindo mais leve. Aleluia. Porque o inimigo, irmãos, ele é sujo, o inimigo ele é frio, ele é nojento, viu? Por isso que eu falo, irmãos, a presença do Senhor, ela não é fria. A presença do Senhor é quente. O Espírito Santo de Deus, ele é calor, né? Muitos dizem assim: eu estou sentindo um arrepio. Mas que arrepio é esse? É arrepio de calor ou é arrepio de frio? Porque se for arrepio de frio, expulse, que não é de Deus. As coisas de Deus é calor. O Espírito Santo de Deus, ele é calor e é fogo consumidor. E aí eu sentia muito esse arrepio. Eu sentia muito esse frio, um gelo dentro de mim. Há momento que eu não me controlava, há momento que eu parecia que eu ia morrer ali de tanto frio, porque era isso que o inimigo queria fazer. E quando eu terminei de orar o salmo ali junto com os irmãos, eu já estava me sentindo leve, eu estava me sentindo bem, aleluia, glória a Deus, uma paz dentro de mim, e ali, aleluia, glória a Deus, aleluia, o Senhor, os anos vasos, foi aquela festa, e aí Deus usava um, usava outro, irmãos, os anjos, o céu se abriu, os anjos desceu, e foi uma coisa naquele dia, aleluia, glória a Deus, que Deus fez ali naquele dia ali, aleluia, Jesus, glória a Deus, enfim, aleluia, e ali os irmãos, aleluia, Deus trabalhou ali de uma maneira tremenda, Deus usando os vasos, foi uma festa muito grande, aleluia, tudo isso para a glória de Deus. E ali depois que eu não esperava, eu não achava que Deus não ia repetir as palavras que eu tinha repetido na minha oração, que eu estava orando de madrugada, pedindo a Deus uma solução, que eu não estava aguentando mais, e se Ele me libertasse eu ia ser uma crente fiel. Deus, Ele ouve, igreja, ali a tua oração, viu? Glória a Deus. E ali quando Deus, aquela festa toda, aquela alegria toda do Espírito Santo de Deus, foi coisa linda. E ali Deus usou uma irmã, aquela irmã veio até a mim e disse para mim assim: tu lembras? Aleluia. Que tu orasse de madrugada e tu falasse assim: que se eu te libertasse, tu ia ser uma crente fiel. Aleluia. De Glória a corpo, Deus. alma, Aleluia, Jesus. espírito Glória a e Deus. verdade. Aleluia, glória a Deus. E quando aquela irmã citou essas palavras, irmãos, eu me alegrei. Aleluia. Eu glorifiquei a Deus. E eu falei, mas eu fiquei pensando comigo, mas ninguém ouviu. Ninguém ouviu, aleluia, Deus, mas o Senhor ouviu. Aleluia. E o Senhor disse assim: olha, ai de ti, se olhar para trás. Já deu, né? Aleluia. Como fala o cheque na já, logo de cara, né? Então o Senhor já disse assim: ai de ti, e se olhar para trás, no outro dia, é o teu caixão.
Calma, chore baixo, declarará. Aleluia, glória a Deus. Estou eu te libertando hoje. Larabassúria, Alabrassúria, aleluia, que grande a obra saia, choremanai. É a obra que eu tenho contigo na cama, chorebaixo, decomandaramanai. Aleluia, Jesus, glória a Deus, xarabacá. Irmão, foi uma coisa linda. Foi uma coisa linda. E quando Deus falou isso para mim, eu disse: Deus, obrigado. Aleluia, porque verdadeiramente tu existe. Verdadeiramente o Deus dos crentes existe. Alabraçúria, decandaramanai. Aleluia, Jesus, glória a Deus, Senhor, eu creio. Aleluia. Irmãos, essas palavras, aleluia, quando o Senhor falou comigo, aleluia, Jesus, glória a Deus, eu procuro carregar até hoje, até onde o Senhor, aleluia, me ajudar, até onde Ele me dá graça, que até a vida dele, eu espero e quero, em nome de Jesus. Glória a Jesus, xarabracanaraca. Porque o que Deus Ele quer de nós é fidelidade. Santo Deus. Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus, ele vem para dar vida e vida com abundância. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Então, igreja do Senhor, aleluia, glória a Deus. Irmão, se Deus ele te fez uma promessa, se você entregou a tua vida para Jesus, eu quero dizer uma coisa, aleluia, glória a Deus, não olhe para trás, olhe só para Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. aleluia, Satanás ele vai lutar, Satanás ele vai se levantar, Satanás ele vai lutar para impedir, para tirar eu e você da presença de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa, quando eu tenho uma convicção que quem me chamou foi Ele, aleluia, eu posso levantar o inferno todinho, ele não vai conseguir, me tirar da presença do Senhor, nem te tirar da presença do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. É por isso que eu glorifico o meu Senhor, viu? Aleluia, porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui, viu? Eu não estaria aqui. Eu tinha descido da sepultura com 18 anos de idade, viu? Veja, aleluia, glória a Deus. Igreja do Senhor, aleluia. Por isso que aqui onde o salmista Davi diz: eleva os meus olhos para o monte, da onde virá o meu socorro. Então, ao momento da nossa vida, com o nosso socorro vem dele. Aleluia, não vem do homem nem da mulher, é só o Senhor Jesus. Glória a Jesus, aleluia, amém. Aleluia, irmãos, eu vou estar passando aqui para o pastor, amém. Aleluia, tem algumas partes, coisas que eu não lembro, né? Ele, aleluia, vai estar falando, amém. Glória a Jesus. Só os irmãos com o Pai Senhor. Amém. Irmãos, pela graça de Deus, a missionária que está cortando praticamente quase a metade, porque tem muita coisa aí, né? Não falou para a igreja o tempo que ela ficou de angústia até encontrar o Senhor, que será um processo, né? Nosso irmão Senhor. E, irmãos, eu só sei que eu vi ela pela primeira vez no segundo dia da campanha que ela estava lá, né? Eu vi ela pela primeira vez naquela campanha em que Deus havia trazido um casal de pastores, né? Do Rio de Janeiro, e pastor e a missionária, a esposa, que ela era uma atriz, né, da novela Escravizaura, que Deus havia convertido, e ela estava na campanha, muito usado por Deus, amém? Irmãos, aconteceu muita coisa na campanha, né, nesse processo, 28 dias, aconteceu bastante coisa interessante, aleluia, louvado a Deus. E, irmãos, Deus, ele permitiu esse processo todo, essa coisa longa que ela passou, por causa de muitas coisas que aconteceu no decorrer ali, né? Aleluia. Irmãos, havia pessoas ali, né, dizendo, até mesmo dos vasos que Deus estava usando ali, né? Alguns vasos duvidava da libertação, né? Então, quando está faltando a fé, duvidando da libertação, né, quem vai pagar o preço é a pessoa que está na situação, né? Foi um processo demorado, exatamente por causa disso. A missionária estava falando que saía uma e estava 50, não era isso não, vamos, né, ver a situação. Na verdade, ela estava com uma legião de demônios, e ia saindo alguns, os mais vira-lata, ia saindo, né, e os demônios iam ficando. Glória a Deus. Irmãos, nesta época, pela misericórdia de Deus, né, eu era cooperador já, pela graça de Deus, nasci na Assembleia de Deus, estava dentro da Assembleia de Deus, do céu de Belém,
Belém não, para a Paulista, eu ir ao Braz, né? Eu já era cooperador ali. Irmãos, houve uma situação ali, eu fui o que mais sofri, passei 28 dias ali no estreito, 28, 27, porque no dia que eu passava 28, eu passava vigília, né? De dia, de noite e de madrugada, eu acho a Deus ali, orando, né, com os irmãos para que ela fosse liberta. Mas, irmãos, o que acontecia, as coisas que aconteciam ali, irmãos, era uma coisa muito complicada. Foi por isso que aquela vez quando a filha de Jairo havia morrido, e tinha um punhado de gente lá incrédulo ali, né? O povo não cria que Deus ia fazer milagre, não, mas já está morta. Tá? Jesus chegou lá e falou, não, ela morta, ela está dormindo. Né? E o povo ficou aquela dúvida. Jesus mandou o povo sair, ficar só a família. Olha, venha só vocês estão tudo para fora. Entra só vocês, né, só a família. E Jesus ali chamou a moça e falou, menina, ou Tabita, levante. Ela ficou de pé e ressuscitou. Nossa, irmão, no decorrer dessa campanha aconteceu muitas coisas, e a gente curioso, e a gente despreparado, e a gente perturbado, e a obreiros, pastores, missionários, gente que não tinha experiência, nossa Deus, para expulsar demônio. Aleluia. Irmãos, vou dizer uma coisa para irmãos, inclusive para a igreja. Eu não pude expulsar, né? Não pude fazer muita coisa ali, não pude expulsar, não pude, né? Mas Deus falou para mim, observa. Irmãos, Deus me deu orientação a respeito da maneira de se expulsar demônio. Nós temos uma situação ali que chegava algumas pessoas ali, eu não sei o dia que eu não estava, porque eu passava madrugada, eu chegava de manhã e passava madrugada. Nesse tempo aí, irmãos, Deus usou um profeta para falar comigo, falou para mim, olha, a porta de emprego para você está fechada com 4 cadeados, e não adianta você procurar. Eu falei, amém, gente. Quero você na minha obra. Eu falei, amém. Mas, né? Eu era cooperador. Então, irmãos, eu fui o que mais passei processo ali todos os dias, porque tinha vezes que eu saía ali de só misericórdia, precisava dormir, aí chegava, né? Irmãos, Deus começou a falar para mim, observa. Eu fui observando. Irmãos, tinha muito vaso. Mas chegava a pessoa ali, irmão, curioso, pessoa, né, sabe, descompromissada, pessoa que não estava liberta, pessoa cheia de né? Irmãos, e Deus mostrava para mim a maneira que as pessoas queriam expulsar. Irmão, uma forma que muito equivocada, né, de pessoas que expulsam demônio, que vai expulsar demônio de outra pessoa, e agarra, tosse em unha, e uma das vezes o diabo falou assim, você não está fazendo isso como machucando eu, está machucando ela. Irmãos, e eu fiquei ali como assim, guardião ali, inclusive Deus falou para mim que tinha entregado a vida dela nas minhas mãos, né? A alma dela estava nas minhas mãos. E eu fiquei como guardião. O povo chegava ali, eu já ficava observando, porque não tinha pastores, missionários, gente de muitos lugares para expulsar. E Deus me deixou ali para observar a maneira que as pessoas chegavam para expulsar. E quando eu percebia que alguém ia lá, ia unhar, ia torcer, ia tentar arrebentar ela, tem crente que não tem autoridade nenhuma, né? E a pessoa que está possuída que se bate. Aí quer amarrar, se torcer, prender, sabe o que é fazer? E Deus me mostrou ali, e quando o povo chegava ali, que eles tentavam pegar ela, torcer, eu já ia para cima, para parar. Ela podia ser pastor, missionário, nessa, não, que negócio é esse? Não, para, sai daí. Como você vai expulsar? Quer que o demônio dela ou quer arrebentar? Né? Irmãos, era mais ou menos essa situação. Então eu ficava ali na retaguarda. Eu não sei o que acontecia o dia que eu não estava, mas eu ficava ali na retaguarda ali para observar essas coisas que aconteciam, né? E dar algumas instruções para as pessoas, porque esse posto de demônio, irmão, aliás, você não precisa nem pôr a mão, né? Você não precisa nem pôr a mão. Demônio não precisa pôr a mão. Você pode, se você ter autoridade, você expulsa daqui e ele sai daí. Glória a Deus. É só dizer, sai dela. Não precisa nem pôr a mão. E eu fiquei naquele processo ali. Irmãos, e teve uma das vezes ali, amém? Que
E eu passei a ter uma certa assim, um certo diálogo longo com o diabo, né? Tipo, uma vez que eu perguntei para ele, falou, ô cão, por que você não quer sair daí? Ele falou, porque o homem lá de cima não mandou. Eu falei, miserável, então você vai ficar aí, nós vamos queimar você até, né? E esse processo da demora, irmãos, era por causa de muita coisa, né? Em parte ela precisava falar com Deus, né? Fazer aquela entrega para Deus, né? Fazer um voto com Deus, né? Para que ela fosse liberta, né? E sempre outra parte é por causa do povo que estava. Irmãos, era uma multidão de gente, mais ou menos quase 100 pessoas que dava praticamente quase sempre reunido ali com a gente, pastores de várias denominações, várias igrejas, obreiros, missionários, dava de tudo lá, curioso, etc, né? E aleluia. Então Deus me usava ali para poder administrar a situação, né? E algumas vezes, irmãos, eu começava a conversar com o diabo assim, falava com ele. E tinha vezes que ele falava algumas coisas, eu dava risada, por causa da situação que ele estava vivendo ali, né? E eu não podia sair dali porque eu era a pessoa responsável, né? Que Deus colocou na nossa igreja. Irmãos, e nessa época, meu pai era meu pastor, na época, eu era cooperador. Nós procuramos alguma irmã, irmãos, para poder levar ela para a igreja. E não encontrou nenhuma irmã, mas é disponível, então só sobrou eu. Irmãos, e o que acontece? O diabo jogava ela, irmãos, assim, em qualquer lugar. Ele liberava ela alguns segundos, e depois ele distraía, ele jogava ela. Então eu não podia ficar distraído em momento nenhum. Ela saiu, o diabo ficava quietinho lá dentro, né, no corpo dela. Então ela andava, mas de repente ele voltava e jogava ela, né? Irmãos, algumas vezes o diabo prendia a boca dela para ela não comer, né? Ela não podia comer, o diabo não deixava ela comer, prendia a boca dele, né? Eu ali observando aquela situação, pedindo misericórdia para Deus. Irmãos, aí ela não podia ficar em casa, porque, irmãos, quando eu encontrei ela nessa campanha na casa do irmão, na Zona Sul, olha o que acontece. O meu pai, a igreja mais próxima que tinha ali da casa dela, da nossa casa, era a igreja que eu congregava com meus pais, né? Eu era cooperador. Então, os irmãos oraram, falaram, conversaram com a gente, falou, o pastor José, que era meu pai, você leva ela para a igreja lá, pastor, ela precisava ir, né? E eu louvo a Deus porque, irmãos, Deus sempre colocava no coração dela, ela não queria ficar sem ir para o culto um dia nenhum. Ela não queria ficar sem ir para o culto, né? E era necessário que ela fosse ali para o culto, e a gente levava ela para o culto. Irmãos, todas esquinas, né, que eu passava com ela, né, o diabo jogava ela como se fosse uma pedra. Eu tinha que agarrar e levar para a igreja, né? Algumas vezes levava até laçar e até chegar na igreja. E ela ida e volta, durante esse período todinho. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E fogo aberto, Deus usou. Aleluia. Irmãos, os demônios eram tão ferozes que estavam vindo dentro dela, que a maioria das vezes era aquela monte de gente para expulsar, que eu achava aquilo ali, né? Aquela multidão de gente, né? E segura aqui, né? E irmãos, como não tinha ninguém ali, embora o povo era muito cheio, mas o povo tinha pouca experiência, eu não sei qual era o processo ali que estava acontecendo, um pouco era provação, né? E irmãos, aí tinha alguns pastores, que nós conhecemos bastante pastores ali na época, e a situação era difícil, irmãos, né? Irmãos, como o negócio era meio complicado, Deus mandou, no penúltimo dia, acho que foi o penúltimo dia da campanha, Deus mandou ali, no penúltimo dia da campanha, o meu irmão, eu tenho um irmão chamado Abel, né? Irmão, mas Deus, pela misericórdia dele, pela misericórdia, esse meu irmão, quando ele tinha 14 anos, ele foi batizado com o Espírito Santo, e Deus deu 6 dons para ele, aleluia. E Deus, ele trouxe ele para essa campanha, né? Deus trouxe ele para essa campanha, irmãos, e o dia que Deus trouxe ele para a campanha, né, que meu irmão, Deus usou um pastor Sérgio, pastor abençoado, muito usado por Deus, né? E disse que era para ele expulsar o demônio. Era para ele expulsar o demônio naquela noite, né?
Irmãos, olha como Deus trabalha. Eu quero dizer para os irmãos, não blasfeme, né? Porque Deus ele age dessa forma, né? E assim, uma coisa que estou falando a respeito do meu irmão, irmãos, nesse processo que a missionária passou, né? Deus libertou muita vida, muitas pessoas foi levantada. Irmãos, era um negócio, um quebrantamento. Foi 28 dias de quebrantamento. Deus unindo casais que tinham separado, crente reconciliava, e foi um mover de Deus ali grande na vida das pessoas. Que Deus ia moldando gente, consertando gente, capacitando gente, levantando pessoas, preparando pessoas, gente se preparando para saber quantas pessoas. Foi um negócio tremendo. Aleluia. Né? E Deus levou ali meu irmão, né? E Deus usou a boca do pastor e falou assim: irmão, Deus está me revelando quem vai expulsar os demônios hoje aqui. Não era para sair todos, né? Mas quem vai expulsar aqui um punhado de demônio, né? Vai ser o irmão Abel, que Deus havia dado para ele o pastorado, né? Para a parte de Deus, diretamente, não para a parte do homem, mas para a parte de Deus. E Deus queria honrar ele, levantar ele ali naquela campanha. Irmãos, ele falou assim: irmão, aí o meu irmão falou assim: mas eu não posso não, irmão. Pastor, como é que eu vou expulsar? Não sei, né? Ele falou: irmão, eu estou desviado. Aí puxou aqui, ó, uma cigarro na mão, porque ele sabe dizer, vai pro cigarro, vai pra pinga, dá cigarro na mão. Ele falou: aqui, olha, estou desviado, cigarro aqui na mão. Não, mas Deus vai com você. Aí ele pegou aquele cigarro ali e amassou, jogou fora e fez um voto: Senhor, se é tu mesmo que está mandando, eu quero um sinal. Irmãos, Deus ele trabalhou na vida dele ali naquele momento. Ele Glória a Deus, aleluia, não, viu? Não. Deus usa quem ele quer, viu? Ele não rebala não, viu? Aleluia, não. Ele usa até como ele usou o balão também, até a jumenta, né? Irmãos, na hora Deus ele renovou ele. Deus renovou ele. E ele foi o único que teve mais autoridade. Glória a Deus. Ali para contra os demônios que estavam naquele povo. Aleluia. Ele chegou, falou, ele pediu um sinal para Deus, falou assim: olha, chegou no monte de irmão, estava segurando ela, né? Deus usou ele ali como Sansão e falou: irmão, solta, pode soltar, solta ela. Infelizmente meu celular descarregou, mas ele falou que o irmão dele expulsou os demônios e ela foi liberta, e foi naquela noite em que Deus falou que ele iria Sergipe casar com a missionária. Continua no próximo. Sergipe, inscreve no canal para a segunda parte do testemunho. Beijos, fiquem na paz do Senhor Jesus.